Você já se sentiu perdida na hora de escolher um look para utilizar em uma determinada ocasião? Então, no vídeo de hoje eu quero te falar sobre adequação e como que a adequação é super importante na hora de você escolher um look para usar em diversas ocasiões. Então, fica aqui comigo, que se você não sabe o que é isso, hoje você vai aprender e vai, de uma vez por todas, parar de errar na escolha dos seus looks. Um dia desses, o Eric Jacquin fez um vídeo, publicou um vídeo no Instagram dele usando terno na praia. Eu vou ver se eu consigo encontrar essa imagem. Se eu conseguir encontrar, eu vou deixar aqui para vocês verem. E por que que ele fez esse vídeo? Ninguém vai à praia usando terno, certo? E ninguém vai a um restaurante chique usando chinelo. Então é aí que entra a adequação. A roupa que a gente escolhe precisa estar adequada ao ambiente. Então, se você vai à praia, você vai usar um look mais informal. Você vai usar chinelo, você vai usar short, né, ou bermuda, no caso de homens, camiseta. Você vai com o cabelo um pouco mais natural, você não vai fazer uma super escova, usar uma super make para estar num ambiente que não condiz. Então, um ambiente que não é adequado para isso. Então, a praia é um ambiente que não combina com salto, com maquiagem forte, com bolsas de couro, por exemplo. Eu já vi algumas mulheres usando bolsa de couro na praia. Então, é um ambiente que não casa com esses elementos. E por isso que a gente precisa entender o que é a adequação. Muito provavelmente você já recebeu um convite para algum tipo de evento ou para um casamento, por exemplo, em que vem estabelecido qual é o traje. Então, o traje a gente tem de vários tipos. A gente tem esporte, o esporte fino, a gente tem o passeio completo, o traje de gala. Cada um desses trajes vai estabelecer uma forma de se vestir diferente. Um convite cujo traje seja esporte fino vai ser totalmente diferente de um evento em que se exija um traje de gala, por exemplo. No Oscar, né, na cerimônia do Oscar. A cerimônia do Oscar exige um traje de gala. Então já pensou se uma atriz ou um ator vai para um evento do Oscar, para a cerimônia do Oscar, usando um traje esporte ou esporte fino? Você percebe que fica algo totalmente inadequado? Eu vou deixar um exemplo aqui para vocês de um traje de gala e aqui um traje esporte. Percebam que são trajes totalmente diferentes. Para uma cerimônia como o Oscar, para algo grandioso, a gente precisa de uma roupa, de uma vestimenta que esteja adequada para aquela situação, para aquele ambiente. Da mesma forma, para um ambiente em que se exige um traje como o esporte ou o esporte fino, um traje de gala não vai estar adequado. E quando um evento é programado, principalmente a depender do local desse evento, do horário do dia, tudo isso é pensado. Então, é completamente cabível que os anfitriões dessa festa, desse evento, estabeleçam um determinado traje, para que aquele ambiente combine com o traje que as pessoas vão usar e vice-versa. Então, para que ninguém se sinta deslocado, é que se estabelece um determinado traje para esses eventos. Porque imagina só, se não se estabelece nada disso, principalmente numa cerimônia que seja maior, ou alguma cerimônia que se exija um traje um pouco mais sofisticado, se isso não é estabelecido, imagina a confusão que fica. Principalmente a depender do evento. Então, justamente por isso que existe a adequação, por isso que existem os trajes necessários para esses determinados eventos. Só que a adequação, ela não se restringe aos eventos.
A adequação, ela faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E é necessário que a gente observe isso. Como eu falei no início do vídeo, ninguém vai à praia usando terno, usando salto alto. Assim como ninguém vai a uma festa de gala usando chinelo, usando uma calça rasgada. É algo totalmente incoerente. É incoerente e não combina com aquele universo, não combina com aquela ocasião. E por isso que a gente precisa observar a adequação. Inclusive, alguns tecidos não são cabíveis em determinadas ocasiões, em determinados ambientes. Por exemplo, o linho. O linho é um tecido, é uma fibra, né? Linho é uma fibra têxtil. Então, peças feitas de linho, com essa fibra têxtil, são peças que têm uma aparência mais natural, mais casual. São peças, inclusive, que amarrotam muito, que amassam demais. Então, é uma peça que eu não recomendo para um casamento noturno, para um casamento mais sofisticado, mais glamuroso, porque não é adequado para essa ocasião. Assim como eu não recomendo peças em linho, peças em algodão, para ambientes que sejam muito formais. Ambientes, por exemplo, pessoas que trabalham em escritórios de advocacia, pessoas que precisam estar com uma imagem mais alinhada, com a roupa impecável. Então, são tecidos que eu não recomendo. Quando eu tenho um cliente que trabalhe em escritórios mais formais, eu não recomendo esse tipo de tecido, porque é um tecido que causa uma imagem mais casual. Então, comunica mais casualidade, comunica mais informalidade. Então, isso também precisa ser pensado quando você vai escolher uma peça em determinado tipo de tecido. E aí, para esses ambientes que sejam mais formais, a gente precisa de tecidos que sejam mais encorpados, tecidos que não vão amarrotar tanto, porque vão comunicar uma imagem mais alinhada, uma imagem mais sofisticada. Por outro lado, se você trabalha num ambiente mais informal, esse tipo de tecido, um linho, um algodão, vai ser completamente aceitável, porque são tecidos que comunicam essa casualidade e essa informalidade. E aí tudo isso precisa ser pensado. E da mesma forma, voltando a esse assunto das festas, né, dos ambientes de casamento, eu lembro uma vez que eu fui a um casamento que o traje estabelecido era esporte fino. Eu vou deixar um exemplo aqui para vocês de esporte fino. Esse é um traje esporte fino. A maioria dos convidados estava usando o traje estabelecido pelos noivos, mas eu vi uma pessoa usando jeans, usando uma calça jeans, usando uma jaqueta super casual para aquele ambiente. E não é o fato de você, eu não quero me vestir dessa forma, eu me visto da forma como eu quero. Não é isso, é até um ato de respeito com os anfitriões daquela festa, com os anfitriões daquele evento, com os demais convidados. Porque se os convidados se esforçam para seguir aquele traje, por que você não vai se esforçar também? Porque você também não vai buscar algo que esteja adequado e que vá combinar e, né, estar de acordo com os demais convidados daquela festa. E é isso que precisa ser pensado. Não é só colocar o seu gosto e impor a sua própria vontade. Quando se pensa num determinado evento, se pensa em tudo isso. Ambiente, horário, o traje dos convidados. Então, é um ato de respeito. É um ato de respeito com quem está programando aquele evento, com quem está organizando. E aí isso precisa realmente ser pensado com muito carinho. E aí você pode falar para mim, Marcele, mas eu amo usar jeans. Eu quero usar jeans no meu trabalho. Meu trabalho permite que eu use calça jeans.
Aí o que eu vou te indicar? Vou indicar para você usar um jeans que tenha uma lavagem mais escura. Vai ser um jeans que comunica mais formalidade, comunica mais autoridade, inclusive. E aí esse é um jeans que vai estar adequado para um ambiente de trabalho, se o seu ambiente permitir. Porque alguns ambientes de trabalho não permitem o uso de jeans. Não permitem o uso, por exemplo, para homens, de sapatênis. Alguns ambientes profissionais exigem para os homens, inclusive, o uso do terno e da gravata. E aí, esse tipo de traje a gente chama de passeio completo, que é o terno, né, completo, a gravata, sapato social, meia. Alguns ambientes exigem isso. Então, é necessário estar daquela forma. E quando você não segue o que está estabelecido, você destoa dos demais. E isso não é algo positivo. Às vezes você pensa que você está se destacando de uma forma positiva, mas não, você está se destacando de uma forma negativa. Você quer se diferenciar, você tem que se diferenciar para melhor e não para pior. Não é exagerar, né? Não é, por exemplo, vestir no caso dos homens, vestir um smoking e no caso das mulheres, vestir um longo. Precisa ser adequado. Então, é essa adequação. Seguir aquilo que é estabelecido para aquele determinado ambiente. E da mesma forma, quando você vai para o parque com os seus filhos, você não vai usar um salto alto para ir ao parque. Você vai estar bem vestida, você não precisa estar de salto para estar bem vestida. Você pode usar uma sandália rasteira, você pode usar um tênis, você pode usar uma bermuda. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de um look que eu acho super adequado para uma tarde no parque com os filhos, por exemplo. Vou deixar aqui para vocês verem. É um look super adequado. A gente vê que ela está arrumada e confortável, porque alguns ambientes precisam desse conforto. Se você vai para o parque com seus filhos, você quer brincar com eles, você quer correr atrás deles e você precisa estar confortável. E aí também entra a adequação. Porque se você está de salto alto, de vestido, você além de não estar adequada para aquele ambiente, você também não vai se sentir confortável para brincar com seus filhos. E aí por isso a gente precisa escolher algo que esteja adequado em todos os aspectos, tanto do ponto de vista da adequação ao ambiente, quanto da ocasião, que é o quê? Nesse caso aqui, o parque é o ambiente e a ocasião qual seria? Brincar com os filhos. Então precisa ser algo confortável, algo que te permita ter mobilidade, que te dê liberdade de movimento. Se você precisar correr atrás da criança, você não vai torcer o pé, por exemplo, né? Se você estiver com um sapato de salto, você vai torcer o pé. E é isso que a gente precisa observar, a adequação em todos esses sentidos. Um dia desses eu vi uma foto de uma mulher na praia com uma bolsa de luxo, uma bolsa de couro de luxo. É completamente inadequado, porque a praia é um ambiente mais informal, completamente informal. Informal, casual. Na praia, o que você vai usar? Você vai usar materiais que sejam mais naturais, como a palha, por exemplo, ou bolsas em tecido. Para que você vai usar uma bolsa de grife, uma bolsa de luxo, de couro na praia? Só para mostrar que tem aquela bolsa? Percebe como é totalmente inadequado? É inadequado. Se fosse uma bolsa de luxo de outro material, tudo bem. Aí sim seria super adequado. Para que usar uma maquiagem super forte? Exemplo, o que eu tô usando aqui é uma maquiagem que não é super elaborada, não é uma maquiagem para festa, mas também não é uma maquiagem que serve para eu usar na praia. Vou usar um batom vermelho na praia?
base, contorno, corretivo, máscara de cílios na praia, não combina. O primeiro mergulho que eu der na água, né, na água do mar, que eu sair, eu vou estar lá toda borrada. Então, são coisas que não combinam. E por isso existe a adequação. Teve um dia desses que tem um consultor de imagem masculina que eu gosto muito dele, que é o Balbi, Gustavo Balbi. Ele fez um experimento num restaurante. Se eu não me engano, foi em Paris. Eu acho que foi em Paris. Ele colocou uma blusa de time, e aí falando de imagem masculina, né? É bom também que vocês já falam isso pros maridos de vocês, pros pais, pros namorados, já é uma dica, tá? Ele foi usando uma blusa de time, de futebol, e bermuda, se eu não me engano. Eu acho que foi, isso. E eu acho que era em Paris esse restaurante. E aí ele foi na porta do restaurante e ele foi barrado. Ele foi barrado na porta do restaurante porque ele estava de bermuda e de blusa de time. Algo que era completamente inadequado e que destoava totalmente daquele ambiente, que era um restaurante chique, era um restaurante sofisticado. E aí, quando ele chegou na porta para colocar o nome para entrar, o garçom falou para ele, olha, você não pode entrar dessa forma. Aí ele, eu não posso, não, você não está vestido de maneira adequada para entrar aqui nesse restaurante. E aí ele foi, né, saiu, trocou de roupa e voltou ao restaurante e entrou. Talvez se fosse aqui no Brasil, algumas pessoas taxariam de exagero, porque é algo que a nossa cultura não dá tanta importância, mas que é algo, sim, que deveria ser dado importância para a forma como a gente se veste nos ambientes. A gente deveria dar essa importância, deveria ter esse cuidado. Então você não vai de bermuda e camiseta de time e chinelo num restaurante sofisticado. Você não precisa ir de terno, mas você também não precisa ir de bermuda e chinelo. Assim como você sendo mulher, você não precisa ir de longo, mas você também não precisa ir de shortinho e chinelinho e rasteirinha. Você vai colocar um look que esteja adequado para aquele ambiente. E aí, quando a gente fala de adequação, entram os tecidos, como eu falei para vocês, entra a ocasião, entra o horário de dia, né? Se a gente for para um evento de dia, na praia, por exemplo, você não vai se encher de brilho, de glitter, de paetê, porque não é adequado, não combina com aquele ambiente. Por outro lado, à noite, você não vai usar tecidos que sejam à base de linho, à base de algodão. Você já vai escolher um vestido de chiffon ou um vestido de cetim, que são tecidos que são mais sofisticados, que comunicam mais elegância para um evento noturno. São essas coisas, esses detalhes que precisam ser pensados na hora de escolher uma roupa para usar em determinada ocasião. E quando você passa a se atentar para esses pequenos detalhes, a forma como você vai se comunicar por meio da sua imagem também vai mudar, porque as pessoas dão muito valor à nossa imagem. A gente é julgado o tempo todo por conta da nossa imagem. Então, passa a observar todos esses detalhes que eu falei aqui para vocês nesse vídeo, sempre que vocês forem a qualquer evento e a qualquer ocasião.